Então, o Felipe Luiz, ele tem uma passagem espetacular como treinador, tem outra passagem espetacular como jogador, campeão de tudo também que disputou. Então, por mais que o trabalho não estivesse rendendo, e a gente esperava que ele talvez fosse demitido num insucesso possível na final do Carioca, o normal seria que ele fosse tratado com o mínimo de respeito nessa demissão. E me parece que é quase uma unanimidade de que esse respeito não disse presente, né, Garoni? Pra mim, o principal ponto é a forma como ele foi demitido. Porque, assim, é normal um clube querer uma troca de treinador, é normal, muito mais. Se tem uma coisa que é normal no futebol brasileiro, é mudança de rota. Mesmo com vitória, o Flamengo fez isso quando demitiu o Dorival Júnior, né, que tinha sido campeão também, e logo depois do título preferiu mudar treinador, enfim. Acabou não dando certo, inclusive, depois teve que chegar até o Felipe Luiz para voltar a ter uma sequência positiva. E, para mim, a questão do Felipe Luiz, cara, assim, pelo menos, primeiro, a forma como foi, não tinha nem por que emitir nota depois de um 8-0, depois de uma coletiva do Felipe Luiz, onde ele estava projetando uma decisão. Que fosse hoje, já que era uma decisão do Flamengo, já que era irreversível e já havia acontecido, poderia ter sido feito hoje, com calma, com uma conversa melhor, inclusive com o Felipe Luiz, porque não deu nem tempo de ter uma conversa. Você vê pela coletiva do Felipe Luiz que ele não estava sabendo de nada. Ele falou, pela primeira vez vamos ter 5 dias para trabalhar o time na temporada, pela primeira vez e tal, já projetando um Fla-Flu no fim de semana decisivo, e de repente tem a notícia ali da queda do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo poderia, a gente vai debater aqui ainda se deveria ou não mandar o Felipe Luiz embora, mas a forma pra mim foi, ainda que não fosse Felipe Luiz, ídolo não, tá? Qualquer outro treinador, acho que a forma, ainda mais depois de um 8-0, porque quando é numa derrota, você tem um impulso, você sai ali, tá todo mundo de cabeça quente, tem a discussão no vestiário, você fala, ó, acabou, a gente encerra aqui, e você vai lá e emite a nota porque alguém vai vazar isso antes, tudo bem. Agora, da maneira que foi, depois de um 8-0, você cria um caos depois de uma goleada que foi em cima do Madureira. Quem goleou o Madureira? Só o Flamengo. O Madureira era semifinalista do Carioca, com mérito dele ali também. Então, assim, eu acho que foi indelicado e desrespeitoso com o Felipe Luiz. Poderia ter sido feito, pode, é uma decisão da diretoria e tem que ser respeitada, apesar da gente debater e discordar aqui, possivelmente. Mas a forma como foi poderia ter sido muito melhor conduzida. Bandeira, e aí? Que loucura, hein? Que loucura, né? Loucura define. É muito difícil falar, porque é uma loucura mesmo, ninguém esperava. Você podia debater, como fizemos aqui ontem. Se perder pro Fluminense, aí com caos aumentando, o Felipe Luiz vai cair, o BAP já tem algumas restrições quanto a ele, o Boto quem respalda o treinador, mas depois da goleada por 8-0 sobre o Madureira, quando havia o debate se haveria paz ou não no Flamengo, ele ser demitido da forma como foi, realmente muito estranho. Isso aí indica pra mim que o BAP realmente já não tinha muita motivação pra manter o Felipe Luiz no cargo, assim, desde a renovação, e aí daqui a pouco a Raíza vai chegar também com algumas informações, ela já trouxe na época sobre algumas rusgas, algumas arestas que não foram aparadas na época da renovação, não ficou... Pô, que boca, hein? Aqui eu tô... Que isso, hein? Chamou, falou. Aqui eu tô já falando. Chamou, cheguei. Tô vendo lá na frente já. Que isso. E aí, coisas que ficaram Craque tá alguns segundos à frente. Isso é uma bandeira do jornalismo esportivo. Obrigado. Mas é isso, assim, então já veio coisa lá de trás, o momento não era bom. E tem um detalhe também aí, tem muita culpa da própria gestão, porque foi por conta da gestão que o Felipe Luiz teve que antecipar planejamento, voltar com um time titular, com os principais jogadores, quando ele não queria e quando isso não estava planejado. Eu nem falo do desempenho do Sub-20, porque o Flamengo fazia isso em outras temporadas e dava certo. Só que como está o Sub-20 do Flamengo hoje, houve essa avaliação interna, se daria para segurar o início do campeonato enquanto os jogadores estavam de férias. Então para mim tem muito mais culpa da gestão no início não tão bom do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também no início da temporada mesmo, do que do próprio Felipe Luiz. Agora, Raíza, eu não quero passar pano pro desempenho do Felipe Luiz, não. Acho que ele teve tempo pro time jogar bem, por exemplo, a final contra o Lanús, e não jogou. Sim, né? concordo. Ele já tinha tido tempo de sobra, com o Corinthians não tinha mais impacto de questão física. Tem 30 dias, gente. Não, tem 30 dias não, só. Tem mais. O Flamengo se apresentou dia 12 de janeiro, cara. A final foi agora. Teve quase 50 Mas era um planejamento dias. diferente. O jogo com o Vasco foi que dia?
Vasco e Flamengo foi o primeiro jogo do time titular. Ali foi o ponto fora da curva. Mas ali tem um mês, isso. Eu acho assim. Não, tem mais de um mês. Pra mim, o Felipe Luiz não caiu por desempenho, não, tá? Pra mim também não. Pra mim, o Felipe Luiz não caiu por desempenho, não. Eu acho que, inclusive, o desempenho pode ter mantido ele mais tempo. O fato de ter sido campeão brasileiro e da Libertadores. Mas pra mim, o Felipe Luiz cai por motivos pessoais, por interno. Mas eu tô falando assim, eu só quis fazer uma ressalva. Não vou passar pano pro desempenho do Felipe Luiz esse ano. Tá? Mas eu também nem abordava tanto isso, porque eu acreditava que daqui a 1, 2 meses o Flamengo estaria voando de novo com o Felipe Luiz. Até na hora da atuação, da brincadeira. Também, tá? Foi desempenho também. Entra tudo no mesmo balaio. Não só é algo desse início de temporada. Várias vezes a gente falou aqui, ao longo da reta final da última temporada, sobre a forma, né, como o Flamengo vinha jogando, sobre situações que o Flamengo correu sérios riscos. O Flamengo não foi um time que, como 2019, por exemplo, era um time muito consistente, uma defesa muito sólida, mas era um time que correu riscos na reta final do ano passado, teve situações também envolvendo o Palmeiras, né, em um dado momento a gente brincou aqui, ninguém tá querendo ser campeão, o Palmeiras está entregando o Flamengo está entregando pro Palmeiras. Então, assim, eu acho que pro torcedor, de modo geral, que não acompanha muito o dia a dia do Flamengo, é importante entender o contexto que ele começa lá atrás, quando o BAP ganha a eleição. O Felipe não era o treinador do BAP, nunca foi o treinador do BAP. Ele acaba sendo mantido porque era muito difícil demitir o Felipe Luiz naquele momento, porque o Felipe herda um trabalho ruim do Tite, né, um trabalho que tinha derretido com o Tite, um ano que seria mais um ano que o Flamengo passaria em branco, e o Flamengo, como, né, em 2023 foi um ano muito complicado para o Flamengo passa em branco, 2024 isso estava se repetindo, mas o Felipe Luiz herda aquele time, consegue fazer o Flamengo muito competitivo e conquista a Copa do Brasil. E aí o BAP ganha as eleições e ficou muito difícil de fazer essa troca naquele momento. Felipe Luiz foi mantido, o Felipe Luiz foi tendo resultados, né? Resultados. E ele tinha contrato até o final do ano passado, chega em dezembro, há um desgaste muito grande durante o processo de renovação. Inclusive, a gente trouxe aqui, né, na época exclusiva aqui no Placar Aberto, que o Flamengo tinha procurado o Leonardo Jardim durante o processo de renovação de contrato com o Felipe Luiz, só que naquele momento o Leonardo Jardim não queria assumir nenhum trabalho, ele tinha acabado de sair do Cruzeiro e ele ia focar em questões pessoais naquele momento, ficaria um tempo sem trabalhar. Então, e aí começa o ano, teve todo aquele desgaste. Vale lembrar aqui que o Flamengo aumentou muito o salário do Felipe Luiz, tá? Hoje, o salário do Felipe Luiz passou a ser o segundo maior salário do futebol brasileiro. E não foi dentro do que o Felipe pediu. O Felipe tinha pedido mais. Só que ele cedeu um pouco e acabou fechando essa renovação de contrato. E aí começa o ano, tá? E tem um outro grande desgaste, que é o debate sobre a volta do time. O Felipe Luiz era totalmente contra o retorno do time no momento que o time retornou, né? O BAP entra em ação, ele não exige um retorno, mas é quase como uma exigência. Ih, cortou o áudio. Que houve com o áudio da Raiz aí? Cortou o áudio. Raiz, opa, deu algum ruim Travou? com o áudio da Raiz aí. Vamos retomar o áudio da Raiz aí para ela poder completar o raciocínio. Pode ser? Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com a Raiz. Gente, enquanto isso tá rolando, a coisa tá esquentando, tá? Nos bastidores, que teve uma postagem, já temos a postagem da irmã do Jorginho aí, jogador do Flamengo. Olha o que ela postou nas redes sociais, acho que foi no Instagram, né? Olha o que ela postou nas redes sociais, a irmã do Jorginho, a Fernanda, como é que é o nome dela? A Fernanda de quê? Fernanda Frelo. Tá, Fernanda Frelo. Ela postou o seguinte, isso aí é a irmã do Jorginho, jogador do Flamengo. Pô, meu amigo, explanou, tá? Jogou no ventilador na rede social. Claro que isso vai ser apagado já, mas agora o print já foi feito. Queria só saber de algumas torcidas mequetrefes que só apoiam no auge, não entendem nada de estratégia de temporada e estavam ainda ontem no estádio gritando M. Estão felizes agora com essa grande M que fizeram com o Felipe? Tem a segunda print aí, vamos lá. Isso aí dito pela irmã do Jorginho.
vergonha, vergonha, torcida sem vergonha. E em cima ela tá dizendo, bom saber que é assim que vocês tratam seus grandes ídolos. E ela postou, então, o canto da torcida que foi cantado no fim do jogo, que era time sem vergonha. Ela inverteu e botou torcida sem vergonha. Rapaz, ela é irmã do Jorginho, tá? Claro que não é uma postagem do Jorginho e não necessariamente representa o raciocínio ou a opinião do Jorginho, mas acaba sendo associada. É óbvio que essa postagem não vai durar muitos minutos, não. Raíssa, pode completar? O Papa já tá com a gente também. Não vai Raíssa. ser uma grande página Não tem mais clima pro Jorginho jogar no Flamengo. General Severiano é o caminho desse rapaz. Completando, galera. Então, esse desgaste ele foi muito grande também em relação a esse retorno da equipe e desgastes em relação ao Felipe Luiz e ao presidente. Ontem mesmo a gente falou aqui sobre uma reunião que teria em relação a conversar com o Felipe Luiz sobre convicções, né? Eu lembrei até quando o Garoni falou sobre a conversa do Pedrinho com o Fernando Diniz lá no Cruzeiro. Vai ser isso mesmo? Se você vai continuar assim, então não dá pra gente seguir. E é mais ou menos nessa linha, tá? O Pape, ele viu ali uma janela, porque, então por que demitiu ontem? Não demitiu depois do jogo contra o Lanús? A questão é a seguinte, o BAP não tinha nada amarrado depois do Lanús. Ele conseguiu amarrar posteriormente. A gente falou essa semana sobre isso, né? A gente vai falar isso. O Felipe Luiz não vai cair sem ter ninguém ali. Eu lembro que o Leonardo Jardim tá querendo voltar, hein? Não deu outro. Não, o Leonardo Jardim mandou esse recado, né, para o mercado, que ele estava pronto para voltar a trabalhar agora em março. Era um nome que o BAP sempre quis, nunca escondeu isso, inclusive, não à toa procurou ele em dezembro, e é um nome que tem mercado. Então, a partir do momento que ele diz que quer voltar a trabalhar, não vai ficar muito tempo desempregado. E aí o Flamengo, o BAP, segura o Felipe Luiz até o jogo contra o Fluminense, por exemplo. O Flamengo vai lá, é campeão contra o Fluminense. Não tem como você demitir. Como é que você tira? Então, houve essa janela, né, para o BAP acabar decidindo demitir o Felipe Luiz. Aí foi logo depois do jogo, logo depois da entrevista coletiva. Eu vi muita gente falando que, se fosse, por exemplo, hoje ou amanhã, o impacto não seria tão grande como foi logo depois da entrevista coletiva, porque realmente foi logo depois da entrevista coletiva.